Olá, pessoal. Hoje vamos aprender sobre análise de viabilidade econômica de projetos. Essa análise é essencial para decidir se um projeto é financeiramente viável. A análise econômica de um projeto é fundamental para garantir a viabilidade e o sucesso da iniciativa. Ela permite uma compreensão detalhada dos custos, benefícios e riscos associados, proporcionando uma base sólida para a tomada de decisões. Ao avaliar os aspectos financeiros, como fluxo de caixa, taxa de retorno e prazos de recuperação do investimento, a análise econômica ajuda a identificar a rentabilidade e a sustentabilidade do projeto. Além disso, essa análise é necessária para obter financiamentos, para atrair investidores e para garantir que os resultados sejam alocados de uma maneira eficiente. Dessa forma, a análise econômica contribui para minimizar riscos e maximizar os resultados econômicos, garantindo que o projeto atenda aos seus objetivos estratégicos e gere valor para os stakeholders envolvidos. De uma forma geral, a gente sempre se pergunta qual a importância de calcular a viabilidade econômica de um projeto. Em primeiro lugar, nos permite a avaliação do retorno de investimento, identificar o potencial de lucro e comparar com alternativas de investimento. Depois, nós temos também a questão de ter base sólida para a tomada de decisão e minimizar os riscos financeiros. Uma outra vantagem é alocar eficiente os recursos, né? Uma boa análise financeira me permite um melhor direcionamento de capital para os projetos mais rentáveis e a otimização do uso de recursos financeiros. Também a questão da previsão de caixa, do fluxo de caixa, principalmente o planejamento financeiro a curto e longo prazo e a garantia de liquidez e solvência. Além disso, é importante para permitir uma boa análise de riscos e de incertezas, a identificação dos fatores de risco e o desenvolvimento de estratégias de mitigação, o apoio à capacidade de financiamento, a questão da demonstração da viabilidade para atrair investidores, a facilitação de acesso à fonte de financiamento, além da sustentabilidade e o crescimento da empresa, que permite a contribuição para a saúde financeira da empresa e a promoção do crescimento sustentável. Finalmente, nós podemos falar ainda da questão do compliance, da responsabilidade corporativa, melhorando a imagem, a reputação da empresa, o monitoramento e o controle de projetos, a partir do estabelecimento de métricas de desempenho e a facilitação de ajustes e melhorias contínuas, e, finalmente, o apoio à inovação e à competitividade, com incentivo à inovação por meio de projetos viáveis e a manutenção da competitividade. Todas essas são importâncias fundamentais que nos exigem, em qualquer projeto, o cálculo da viabilidade econômica. De uma forma bem básica, nós temos algumas métricas, algumas técnicas de cálculo da viabilidade econômica de projetos, sendo essas as mais utilizadas, as que nós vamos ver nessa apresentação. Temos as técnicas não sofisticadas, que são aquelas que não consideram o valor do dinheiro no tempo, e as técnicas sofisticadas. Então, nós vamos percorrer cada uma delas, ver os conceitos e aplicações principais, e depois eu vou compartilhar com vocês uma planilha que nos permite calcular de uma forma automática todas essas técnicas e que nos permite também uma facilidade grande para a tomada de decisão. Vamos ver os conceitos, então. As técnicas não sofisticadas, como o próprio nome diz, né, são técnicas que não consideram o valor do dinheiro no tempo, por isso elas são mais simples de fazer, tá? São usadas normalmente para avaliação inicial de projetos, tem uma simplicidade e facilidade de cálculo, são usadas por empresas menores e para projetos de pequeno porte, normalmente mais apropriadas para projetos de curto prazo, no qual o impacto do valor do dinheiro no tempo é mínimo. E são úteis também para comparações básicas entre projetos com características semelhantes.
e, logicamente, ambientes também com inflação controlada ou baixa inflação. Vamos ver as duas principais. A primeira é a taxa média de retorno. O que faz a taxa média de retorno? Ela mede o retorno médio esperado de um investimento. É calculada simplesmente dividindo o lucro anual médio pelo investimento inicial. É muito útil para comparar rapidamente projetos diferentes, apesar de não conseguir a distribuição, de não considerar a distribuição dos lucros ao longo do tempo. Um exemplo simples de aplicação. Vamos supor que um projeto exige um investimento inicial de 100 mil e gera um lucro anual médio de 20 mil. A TMR seria calculado dessa forma, 20 mil dividido por 100, o que me daria 0,2 ou 20%. O que significa que o projeto está me gerando um retorno médio anual de 20% sobre o investimento. Na essência, isso calcula a taxa média de retorno. Depois nós temos o período de payback, que é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. É calculado somando os fluxos de caixas anuais até atingir o valor investido. É simples, fácil de entender, mas não considera os fluxos de caixa depois do período de recuperação, nem o valor do dinheiro ao longo do tempo. Exemplo de aplicação. Vamos supor um projeto que exige um investimento de 100 mil e gera fluxos de caixas anuais de 25 mil. O payback será 100 mil dividido por 25 mil, que me dá 4 anos. Significa que vai levar 4 anos para recuperar o investimento inicial. Tá? Essas duas técnicas, TMR e payback, são as técnicas não sofisticadas. As técnicas sofisticadas são aquelas que consideram o valor do dinheiro no tempo, permite fazer uma avaliação detalhada de projetos para decisões de investimento mais precisas, normalmente trabalha com projetos de mais longo prazo, ambientes com alta inflação ou com taxa de juros variáveis, e me permite comparar diferentes projetos com fluxo de caixa variáveis ao longo do tempo. São justificadas porque ela me traz uma análise financeira muito mais robusta, muito mais coerente. E são focadas em maximizar o valor presente dos fluxos de caixa futuro, garantindo a criação de valor. Esse valor presente dos fluxos de caixa futuro é quando eu trago para hoje um valor esperado daqui 1 ano, 2 ou 3 anos, considerando uma taxa de referência, uma taxa de juros ou custo de capital corrente no presente momento. A primeira técnica sofisticada é o VPL, o valor presente líquido. Essa técnica, ela calcula a diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa ao longo do tempo. Um VPL positivo indica que o projeto é viável porque gera valor para o investidor. Considera a depreciação do valor do dinheiro ao longo do tempo, usando uma taxa de desconto, que é a taxa do custo de capital. Um exemplo de aplicação. Vamos considerar um projeto com investimento inicial de 100 mil e fluxo de caixa de 30 mil por 4 anos. Se a taxa de investimento for 10% ao ano, o VPL seria calculado dessa forma. O somatório do fluxo de caixa dividido por 1 menos a taxa de desconto. Né? Para simplificar, a gente poderia considerar o fluxo de caixa nos 4 anos, que seria visto dessa forma aqui. Vou fazer o fluxo de caixa, os 30 mil dividido por 1 menos o 0,10, né, que é a taxa anual, elevada a 1, a 2, a 3 e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente obtém o valor presente dos fluxos de caixa descontados. Eu estou só mostrando os conceitos iniciais para a gente entender o que é cada uma dessas técnicas, o significado e a interpretação, e depois vou compartilhar com vocês uma planilha que já calcula tudo isso automaticamente. O mais importante é a gente entender o conceito e saber interpretar, ok? Então, não vamos nos preocupar tanto com o cálculo, e sim com o significado de cada técnica desta. A próxima técnica é o período de payback descontado. Nessa técnica,
É uma versão aprimorada do payback não sofisticado que nós vimos antes, na qual a gente desconta os fluxos de caixa futuro ao valor presente, considerando a taxa de desconto. Ela nos fornece uma visão mais precisa, porque considera a depreciação do dinheiro ao longo do tempo. O objetivo é calcular o tempo necessário para recuperar o investimento inicial em termos de valor presente. Então, vamos ver um exemplo de aplicação. Usando mesmo o projeto anterior, se descontarmos os fluxos de caixa a 10%, a gente calcula o tempo para recuperar 100 mil em valor presente. Como é que ficaria isso? Vamos ver os passos para este cálculo. Primeira coisa, nós temos que descontar os fluxos de caixa ano a ano. Então, são 4 anos desse projeto. Eu vou considerar aí uma taxa de juros, então, de 10% ao ano. Eu tenho 30 mil dividido por 1 mais 0,10 elevado a 1, por 1 mais, isso para o ano 1, para o ano 2 por 1 mais 0,10 elevado a 2, por ano 3, 1 mais 0,10 elevado a 3, e assim sucessivamente. E aí eu vou tendo o fluxo de caixa descontado ano a ano. Tá? Então, dessa forma, eu trago para o ano 1 os valores dos anos subsequentes. Esse é o primeiro passo, descontar os fluxos de caixa. No segundo passo, nós vamos acumular os fluxos de caixa descontados. Então, eu vou somar todos eles. 27.273 do ano 1, mais 24.793 do ano 2, mais 22.593 do terceiro ano e o quarto ano, dando um total de 95.095. A seguir, o próximo passo, o terceiro passo, é identificar o período de payback descontado. Ora, o investimento inicial era de 100 mil. Não é totalmente recuperado no ano 4, porque o valor acumulado no ano 4 é 95.095. Então, nós vamos precisar ainda de uma fração do próximo período, do quinto ano, para recuperar os 4.905 restantes. Tá? E é isso que é feito nesse exemplo. Eu calculo a fração de ano necessária no ano 4. O fluxo de caixa descontado no ano 4 é 20.490 e a fração seria o 4.905 dividido por 20.490 daria 0,24. Ou seja, o que significa isso? Né? Eu vou entender que eu preciso de 4 anos, 0,95 para descontar o fluxo de caixa, para ter o retorno do investimento neste caso. O próximo índice é o índice de lucratividade, que é calculado dividindo o valor presente dos fluxos de caixa futuros pelo investimento inicial. Como é que a gente interpreta isso? Um índice de lucratividade maior que 1 indica que o projeto é lucrativo, que o projeto é viável. É útil para comparar projetos de diferentes tamanhos ou de diferentes naturezas e ajuda a determinar qual projeto gera mais valor por unidade de investimento. Um exemplo de aplicação. Se o valor presente dos fluxos de caixa futuro for 120 mil e o investimento inicial 100 mil, o índice de lucratividade seria calculado dessa forma. 120 mil dividido por 100 mil, eu teria 1,2. Ou seja, isso significa que para cada real investido, o projeto gera R$1,20 em valor presente, trazendo para o período atual ou para o ano 1 o investimento nos demais anos. E o último indicador, a última técnica, uma das mais usadas, é a taxa interna de retorno, ou simplesmente TIR. É a taxa de desconto que faz o valor presente líquido ser igual a zero, ou seja, é a taxa de retorno esperada de um projeto. É a taxa que faz o valor presente dos fluxos de caixa igualar ao investimento inicial, por isso que ela é tão importante. Se a taxa interna de retorno for maior que uma taxa mínima de atratividade do investidor, o projeto é considerado viável. Nós já vamos falar dessa taxa mínima de atratividade quando eu mostrar o exemplo a seguir com a planilha. A taxa interna de retorno ela é útil para comparar a rentabilidade de diferentes projetos, independente do seu tamanho,
Um exemplo simples de aplicação antes da gente ver a planilha. Vamos considerar um projeto que tem um investimento inicial de 100 mil e gera fluxo de caixa de 30 mil por 4 anos. A taxa interna de retorno é a taxa que satisfaz essa equação. O zero tem que ser igual ao somatório do fluxo de caixa, 1 mais taxa interna de retorno elevado a t, o tempo, menos o investimento inicial. Tá? Logicamente, é um cálculo mais complexo para ser feito, né? Se faz usando calculadoras financeiras ou softwares de análise financeira. E nós vamos ver como fazer na planilha, que eu já vou demonstrar. Tá? Normalmente, a gente tem que considerar as vantagens e desvantagens da taxa interna de retorno. Vantagem, em primeiro lugar, é que ela traz uma taxa de retorno clara e intuitiva, quando eu comparo com a taxa mínima de atratividade. E é útil para comparar a rentabilidade de projetos diferentes. Como desvantagem, ela pode fornecer múltiplas taxas para projetos com fluxo de caixa não convencionais ou muito diferentes. E aí nós temos que levar em conta outros fatores, porque ela pode ser enganosa quando comparada com a taxa mínima de atratividade, se não for considerado, por exemplo, outros fatores importantes, como o risco, sazonalidade e fatores específicos de cada projeto. Agora nós vamos apresentar uma planilha que facilita o cálculo da viabilidade e análise econômica de um projeto. A gente viu que a análise econômica é fundamental para determinar a viabilidade, o potencial de sucesso de qualquer projeto. Ela nos ajuda a entender os custos e benefícios e riscos envolvidos, permitindo uma tomada de decisão mais acertada. E com isso é possível garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e que o projeto seja sustentável e lucrativo. Nessa planilha que eu vou apresentar, temos uma ferramenta para analisar diferentes cenários de investimento. A planilha contempla 3 cenários principais, o pessimista, o realista e o otimista. E esses cenários nos permitem prever como diferentes variáveis, como receita, custos e investimentos, podem impactar o projeto. Além disso, a planilha considera o prêmio de risco, que é a compensação adicional exigida pelos investidores para aceitar o risco extra. Com essa ferramenta, é possível identificar rapidamente qual cenário oferece a melhor relação custo-benefício e tomar decisões estratégicas mais corretas. Seja para apresentar investidores, para obter financiamento ou simplesmente garantir que um projeto está no caminho certo, a análise econômica é um passo essencial. Então, olhando a planilha aqui, nós temos facilmente, nós podemos perceber que eu coloquei de uma forma bem direta, né? Nessa primeira tela, nós temos aqui os 3 cenários. Vamos supor que o projeto de uma empresa esteja sujeito a 3 cenários de investimento diferentes. Nesse exemplo aqui, eu estou falando um cenário realista, um cenário pessimista e um cenário otimista, que eu estou chamando também de projeto A, B ou C. Essa planilha pode ser usada em 2 situações. Primeira situação, eu tenho um projeto único e quero analisar a viabilidade econômica deste projeto. Então, eu parto com os dados do cenário realista e ele calcula automaticamente a simulação para o projeto no cenário pessimista e no cenário otimista. Uma outra aplicação seria comparar 3 projetos diferentes. Eu poderia usar a mesma estrutura da planilha. Vamos entender, primeiramente, como que seria fazer isso de uma forma mais direta, então. Essa planilha, ela já está totalmente organizada e automatizada, de modo que você só precisará entrar com 5 variáveis, né? Então, vamos entender aqui que são esses valores que estão lançados em verde. Tudo mais é calculado automaticamente. Então, vamos entender os itens aqui. O primeiro item que você deve colocar é o investimento líquido, que é o custo inicial do investimento feito no projeto. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando 100 mil, é o que está em verde, né? Então, o que é o investimento inicial?
compra de máquinas, equipamentos, reforma de um imóvel, ou compra de tudo que seja necessário para começar a funcionar o meu projeto. Então, esse é um investimento líquido. O segundo, nós precisamos considerar a taxa de juros ou a taxa de desconto, né? Então, nós tomamos por base a taxa Selic anual, né, que pode ser facilmente encontrada, a taxa Selic anual, e a esse valor da taxa Selic nós somamos um prêmio de risco. O prêmio de risco é essa compensação adicional que o investidor exige por aceitar um risco extra de um investimento em comparação a um investimento mais seguro. Né? Então, seria esse o terceiro item. Né? Primeiro, investimento líquido. Segundo, a taxa Selic anual, em porcentagem, e o prêmio de risco. Nesse exemplo aqui, eu coloquei 10% a taxa Selic anual e 5% o prêmio de risco, e automaticamente eu já tenho aqui a taxa de desconto anual em 15%. Depois, eu preciso, o item 4, para o projeto realista, eu preciso colocar as receitas de caixas anuais, as receitas esperadas do ano 1 ao 5º ano. Normalmente, se faz essa análise do ano 1 ao ano 5. Então, nesse cenário aqui, nesse exemplo, nós temos 60 mil de receitas no ano 1, 70 mil no ano 2, 80, 90 e 100 mil. Para as despesas, nós temos, nesse exemplo, 35 mil de despesa no ano 1, 40 no ano 2, 45 e assim sucessivamente até 55 mil no final do 5º ano. Isso é uma projeção que é feita com base em modelos que deve ser traçado na expectativa de receitas e despesa. Natural esperar que as receitas e despesas cresçam segundo algum ritmo pré-determinado do 1º até o 5º ano. Então, neste exemplo, como eu disse, nós entramos simplesmente com esses 5 itens que estão em verde: investimento líquido, taxa Selic anual, mais prêmio de risco, receitas e despesas do 1º ao 5º ano. Tudo mais é calculado automaticamente. Então, para você perceber, ao entrar com esses valores em verde aqui, do chamado cenário realista, automaticamente já foi calculado o cenário pessimista e o cenário otimista, considerando os valores que a literatura normalmente recomenda para fazer o cálculo automático, que está aqui em cima. Para o cenário otimista, considera-se a receita maior em 20%, os custos e despesas menores em 5% e o investimento menor em 10%. Já para o cenário pessimista, a receita menor em 20%, os custos e despesas maiores em 15%, investimento maior em 10%. Tá? Então, automaticamente, a partir do momento que eu entro com esses 5 tipos de valores, todos os cálculos de viabilidade já são feitos na sequência. Vamos ver como ficaria isso e depois você pode testar essa simulação na planilha. Primeiro, vamos às técnicas não sofisticadas, que não consideram o valor do dinheiro no tempo. Então, automaticamente, a planilha vai puxando aqueles valores informados acima, em verde, né? Calculando a TMR, a taxa média de retorno. Nesse exemplo aqui, né, foi dado para o projeto pessimista, o realista e o otimista. Deu uma TMR de 11,14 para o pessimista, de 35% para o realista e 59,17 para o otimista. Tá? Normalmente, a gente vai aceitar ou rejeitar desde que haja uma taxa mínima exigida. Claro, quanto maior a TMR, melhor. Depois nós vamos ver o período de payback. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui para o cenário pessimista, realista e otimista. O que está entre parênteses vermelho são valores negativos, anotação contábil tradicional, e fica fácil perceber aqui que para o projeto A, até o 5º ano
nós temos um prejuízo acumulado, porque ele começa com o chamado ano zero, que é o ano onde eu só faço investimento. Né? Eu faço o meu investimento, então, no caso do projeto realista, 100 mil de investimento, eu não tenho retorno nenhum, é o ano zero, o ano que eu montei o meu projeto, ele começa a funcionar a partir do ano 1. Então, nesse exemplo aqui, para o cenário pessimista, até o 5º ano eu ainda estou negativo, e é por isso que aqui embaixo a gente pode ver o payback calculado para o cenário pessimista foi 9 anos e 12 meses, né? Algo bastante extenso. Para o projeto B, já calculou 2 anos e 10 meses, né? Me mostrando aqui que a partir do 3º ano eu já começo a ter uma situação melhor e a partir do 4º ano já começo a ter lucro propriamente dito. E para o cenário otimista, 1,69, ou 1 ano e 8 meses. A partir daí eu já começo a ter retorno, ter um fluxo de caixa acumulado positivo. Tá? Então, de uma forma, sem considerar o valor do dinheiro no tempo, o período de payback, dessa forma, já me mostra, considerando os valores, para os fluxos de caixa anuais do projeto. Vamos em frente. Aí nós temos agora que entender a questão dos cenários sofisticados, considerando o valor do dinheiro no tempo. Não é necessário entrar com mais nenhum valor. A planilha já puxa para esse lado de cá os mesmos valores que nós entramos em verde, e ele já faz uma visão diferente, né? Então, considerando da mesma forma o investimento líquido, 100 mil no cenário realista, 110 no pessimista e 90 no otimista, e a taxa de desconto anual de 15% ao ano. Só para a gente entender aqui o que seria esse cálculo, né? Vamos olhar aqui o cenário realista, que talvez fique mais fácil da gente perceber aqui, que é o nosso projeto B. Então, nós temos aqui receitas, despesas e as entradas de caixa, como estava calculado. 60 mil no primeiro ano, então, ano zero eu não tenho nenhuma entrada nem despesa, que é o ano que eu faço o investimento líquido, de 100 mil. No ano 1, receita de 60 mil, despesa de 35, uma entrada de caixa de 25 mil. No ano 2, 70 de receita, 40 de despesa, uma entrada de caixa de 30 mil. E assim por diante, tá? O que é o cálculo do valor atual das entradas de caixa? Considerando essa taxa de desconto anual de 15%, o que é feito é o seguinte, eu trago para o ano 1 todos esses valores. Tá? Então, é como se eu trouxesse para o início do ano 1 ou para o final do ano 0 todos esses valores. Então, significa dizer que 25 mil no final do ano 1 a uma taxa de desconto de 15% equivale a 21.739 no início do ano 1 ou no fim do ano 0. Né? E do mesmo jeito, 45 mil no final do 5º ano equivale a 22.372 no início do ano 1, ok? Então, é preciso entender essa dinâmica que já é calculado tudo automaticamente por um cenário realista, pessimista e otimista. A partir desses cálculos, considerando a taxa de desconto anual, que a gente informou, a Selic mais o prêmio de risco, nós podemos calcular as técnicas sofisticadas. A primeira delas é o VPL, o valor presente líquido, né? Que automaticamente, da forma que foi calculada, nós temos esses valores aqui. Né? Para o projeto A pessimista, me deu um VPL de 61.762, negativo. Tá? E para o B e para o C, eu tive um VPL 11.025, positivo para o B e 176.250 para o A. Isso significa que nós vamos considerar, na análise do VPL, se for maior que zero. Se for maior que zero, eu aceito o investimento. Caso contrário, eu rejeito. Nesse exemplo, eu vou rejeitar o projeto pessimista. Tá?
A segunda técnica é a mesma ideia do fluxo de caixa, né, considerando o período de payback descontado, ou seja, trazendo tudo para o início do ano 1, o que é uma medida muito mais realista, muito mais pé no chão. Dessa forma, a gente pode analisar, né? Eu tenho aqui, no ano 0 eu não tenho nenhuma entrada de caixa, é tudo zero, porque foi o ano que só houve investimento. E aí a gente tem para cada cenário o fluxo de caixa real, o fluxo de caixa em valor presente e o fluxo de caixa acumulado, que ele vai somando. Né? O que nos interessa é olhar aqui embaixo, né, que ele já puxa esses resultados, tempo necessário para recuperar o investimento líquido feito, né, que é o investimento líquido dividido pelas entradas médias anuais de caixa. Para o projeto pessimista, eu iria precisar realmente 14 anos, 14,11, 14 anos em um mês, né, que é bem mais do que o cenário que a gente viu antes, não sofisticado, bem mais realista. Para o projeto B, 4 anos e 5 meses, e para o projeto C, otimista, 2 anos e 7 meses. Tá? Então fica claro a grande discrepância entre cada um desses cenários. Na sequência, nós temos o índice de lucratividade, que mede o retorno relativo ao valor atual por real investido. E aí fica claro, a gente vê o retorno esperado, né? Ou seja, para o projeto pessimista, o índice de lucratividade é 35 centavos, ou seja, para cada real investido, me retorna 35 centavos. Por isso que não é viável, que é um prejuízo. Para o realista, me retorna R$ 1,13 para cada real investido. E para o otimista, já bem melhor, me retorna R$ 1,91 para cada real investido. Então fica claro a discrepância entre eles. E, finalmente, a última técnica, a mais usada também para as análises de viabilidade, é a taxa interna de retorno, que é a taxa de desconto que leva o VPL a igualar-se a zero. Né? Então, o que nós temos aqui? Automaticamente, ele já calcula, ele traz todos esses valores para valor presente. Considerando o custo de capital de 15% ao ano, nós vamos comparar com a taxa interna de retorno. Então, automaticamente, o cálculo já está feito aqui. Para o projeto pessimista, me deu uma taxa negativa de menos 15, o que mostra que ele é totalmente inviável. Tá? A gente compara com a taxa interna de retorno. Né? Aliás, eu comparo a taxa interna de retorno com o custo de capital. Para o cenário realista, o projeto B, eu tive uma taxa interna de retorno de 19,7. Comparando com 15, ele é viável, ele é maior que 15. Então, 19,71 menos 15 me deu 4,71. A TIR menos o custo de capital. Então, ele é viável, porque é maior. E o projeto otimista é mais viável ainda, porque me deu uma TIR de 45,21, né? Ou seja, 30,21% ao ano, maior do que o custo de capital. Então, ele é muito mais viável. Resumindo, a análise que a gente faria nesse caso é que o projeto realista ele é viável, mas ele nos dá uma margem muito estreita, ou seja, ele tem um risco elevado. E o projeto otimista, esse sim, me dá muito mais confiança, muito mais certeza. Então, dessa forma, nós temos aqui que entender que o projeto pessimista é totalmente inviável, o projeto realista é viável, com uma pequena margem, e o projeto otimista é bastante viável. Finalmente, a gente tem que entender que são técnicas que nos permitem uma análise bem completa e que nos dá muito mais segurança na hora de tomar decisões. Desejo sucesso na aplicação dessas técnicas e que elas iluminem o caminho para a tomada de decisão mais certeira, mais sólida e projetos cada vez mais bem-sucedidos.